Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Que honra, que alegria, que felicidade. E o dia de hoje é um dia muito especial. Nós vamos ter uma grande celebridade, um grande profissional que vai estar conosco, compartilhando seus grandes aprendizados, experiências, a sua jornada profissional. Eu tenho certeza absoluta que você vai se encantar, adorar e se inspirar. O grande objetivo do Fala FM é esse, é compartilhar, é interagir, trocar experiências e gerar esse grande aprendizado, né? Quero compartilhar com vocês que hoje o Fala FM recebe um convidado muito especial, Thiago Santana, com mais de 23 anos de experiência na área. Thiago contribuiu para muitos projetos transformadores, atuando como conselheiro de administração na Abrafac, professor na FS Educa e diretor executivo de operações na Liedec. Ele diz que sua motivação para estar na área é gostar de pessoas e de resolver problemas. No episódio de hoje falaremos sobre digitalização, tecnologia, facilities e muito mais. Eu estou ansiosíssimo para esse papo. Quero aqui dar as boas-vindas, Thiago Santana. Que alegria, seja bem-vindo. Diego, muito obrigado pelo convite, todo o pessoal, todo o público do Fala FM. Espero que curtam o bate-papo, gentil pela parte da celebridade e fiquei muito contente com a temática que você trouxe sobre digitalização, sobre tecnologia, uma coisa que está na mesa, está na área de FM de uma forma geral e tem muita coisa que vai transformar esse segmento nos próximos anos. Então, muito bacana falar sobre isso. Thiago, incrível, e para nós que é uma honra, né? Eu costumo dizer que você ajudou a construir a área de facilities. Você, junto com tantos outros profissionais, são formadores daquilo que nós temos hoje. E para nós é um grande prazer poder estar aqui no dia de hoje falando desse tema, dessa área que tem ganhado um protagonismo ainda maior. Então, estamos muito felizes com a sua presença, né? E tenho certeza absoluta que vai ser um bate-papo incrível. Um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. Eu que agradeço. Thiago, e eu quero começar aqui falando um pouco da onde o Thiago nasceu, um pouco das suas origens, né? Como que foi a sua infância, né? E como que foi a sua formação, o momento de decisão ali da sua formação, né? São pontos importantes que muitos que estão conosco aqui também têm essa curiosidade. Vamos lá. Sou de São Paulo, sou o filho mais velho de 3 irmãos, meus pais também são de São Paulo e assim como muitos profissionais da área de facilities, uma série de coisas foram acontecendo por acaso, com menos planejamento do que se esperava e muito mais do que escolher a área acabou me escolhendo. Eu sempre quis ser advogado. Olha! Quando eu comecei lá atrás, na época que todos os jovens iam para o colégio técnico, eu pulei essa etapa porque para quem queria fazer direito não tinha nenhum sentido partir para um colégio técnico. Eu acabei descobrindo muito tarde que a faculdade que eu gostaria de fazer, com poucos recursos, eu tinha que abrir mão do meu trabalho. Já naquele momento, então, as coisas se tornaram incompatíveis. Eu acabei voltando, por um acaso, por trabalhar numa empresa de engenharia, acabei escolhendo um curso que permitisse eu combinar minha formação com continuar trabalhando. E foi meu primeiro contato com a área de engenharia de uma forma geral. Fiz tecnologia na FATEC de São Paulo. Olha que bacana. E segui trabalhando dentro dessa empresa de engenharia, uma empresa de projetos na época. E lá dentro, conhecendo profissionais do setor, profissionais já inseridos nesse mercado. Um grande colega meu, que virou um amigo para a vida, virou meu padrinho de casamento depois. Ele trabalhava numa empresa de manutenção predial, que depois, né, tô adiantando a história para voltar, é uma dos pilares mais importantes da área de FM, quando você fala dos serviços agregados. Sim. E ele me convidou para atuar, para trabalhar junto com ele. Foi ali onde teve o primeiro contato com o mundo da infraestrutura, de uma forma geral, e onde o bichinho do Concerta acabou me atingindo e eu nunca mais larguei esse negócio. Depois, que ano que a gente está falando isso? Isso foi a partir de 99. 99. Então, 99. Foi de 99 quando eu entrei nessa empresa junto com esse colega e essa primeira parte desta jornada mais técnica durou até 2006 aproximadamente. Perfeito. Nesse momento eu posso dizer que talvez a área foco era a área de manutenção,
serviços gerais? Não existia ainda esse nome Facilities? Não existia, pelo menos não da forma nem formal e eu posso dizer que nem tanto informal. Quando a gente olha para o mercado no Brasil naquele momento, nós já tínhamos alguns grupos de profissionais que se reuniam para tratar de assuntos diversos, mas eles se autodenominavam como administradores de serviços. Administradores de serviços, Nós estamos falando do GAS e do Grupas, para quem tiver mais curiosidade, só procurar na internet. A própria sigla desses nomes, ele remete à administração de serviços. O Brasil já possuía, nesse momento, um MBA, um dos mais longevos do mundo, voltado para a gestão de facilidades, que foi a tradução escolhida por esse curso na época, quando instituiu no Brasil. E em 2004, a gente tem pela primeira vez, ok, talvez não seja a primeira vez, mas de uma maneira um pouco mais formal, a terminologia Facilities com a fundação da Abrafac, que ele pegou profissionais desses grupos que eu já citei, da academia, e juntos falaram, a gente precisa formalizar esse negócio e desenvolveu a Associação Brasileira de Facilities, que foi o nome dado naquele momento. Então, ali começou-se a identificar que uma série de atividades até então administradas como serviços, quando olhava-se num conjunto, e essa é uma coisa importante, no global da administração de uma forma geral, que passou-se cada vez mais a entender aquilo como um FM. Então, essa primeira parte da minha carreira, que ela estava muito atrelada à parte de manutenção técnica ainda, ela acontece ao mesmo tempo em que a formação do setor de FM acaba acontecendo no Brasil. E aí, a partir de 2006, algumas coisas mudam também, de um lado, no mercado, pela maturidade, quando a gente começa a introduzir o termo FM um pouco mais, e coincidentemente na minha carreira, onde eu saio dessa empresa que era local e entro numa multinacional, com sede na Europa, que ali o conceito de FM já estava muito mais desenvolvido, que a escola veio de lá, a grande inspiração veio de lá. E aí sim a gente começa a olhar, eu profissionalmente, os serviços de uma maneira um pouco mais integrada. Perfeito. Onde entra a parte de refeições corporativas, segurança, serviços de apoio, limpeza e, mais importante, que esse é o coração do FM, a gestão e administração de tudo aquilo com o olhar do empreendimento. E aí essa jornada durou aproximadamente até 2015, 2016, com essa segunda grande perna de quase 10 anos aí da minha carreira, onde aí foi totalmente mergulhada dentro de FM e aí acontecem uma série de coisas. Aumento minha participação dentro da própria Abrafac como voluntário, começo a fazer parte da diretoria executiva, pouco mais para frente eu me torno um dos presidentes da associação e agora, atualmente, eu sou um dos conselheiros de administração. Então, tanto a carreira quanto o mercado, se eu puder dizer desta forma, eles acabaram se desenvolvendo de uma maneira relativamente similar ao longo dos anos. Thiago, incrível quando você compartilha, né? E quando eu digo que você é uma celebridade, porque você ajudou, seja na formação da Abrafac, né? Como instituição, como propósito nobre, né? Esse ano foi reconhecido como CBO, inclusive, né? De uma profissão. Sim. E você foi um dos pioneiros, porque você estava numa empresa que tinha um grau de maturidade... Posso me corrigir se eu estiver errado, um grau de maturidade elevado no que tange a facilities, a operação. E ali você conseguiu, inclusive, construir, né, uma equipe, pessoas, um modelo de gestão, e foi um dos pioneiros aqui no Brasil. Né? E o que foi muito bacana é que serviu também para a gente tirar muito da nossa síndrome de terceiro mundo, que às vezes a gente acaba sendo maculado com relação a isso. Porque nessa jornada da minha carreira eu tive muito acesso e participei de diversos projetos que nasceram na Europa entendendo os modelos de gestão. E desde lá de trás, diversos que já me ouviram ou em palestras ou em outros eventos, eu já falei isso diversas vezes. Quando a gente olha para a gestão de pessoas, para a gestão estratégica e o conhecimento, a gente muito rapidamente, apesar de ser um mercado com essa denominação muito mais recente, a gente muito rapidamente passou a incorporar e participar ativamente da construção de modelos no mesmo par de igualdade com a Europa e com os Estados Unidos, que eram modelos mais avançados. Onde a gente sempre ficou para trás no advento da tecnologia, que acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas
as principais diferenças dos grandes modelos de gestão de uma maneira geral é que, até então, trazer tecnologia era muito caro. Continua sendo, é que a gente, de novo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas abriu-se recentemente uma vertical que não havia até 5, 10 anos atrás. Então a única diferença era essa, mas quando a gente falava de modelo da gestão de pessoas, modelo da gestão da infraestrutura, a gente muito rapidamente ficou par e passo com o que acontecia no resto do mundo. E eu imagino e acredito, eu queria ouvir um pouco mais de você, que por mais que tivesse um modelo de gestão, né, implementado, facilities, acho que a cultura, seja Europa, Brasil, é muito diferente. Ou não? Ou esse foi um desafio? Você teve que tropicalizar um pouco da gestão, da forma? Como que foi isso? Existem algumas diferenças conceituais que, quando a gente fala do modelo de FM lá fora, ela tem uma diferença importante e, curiosamente, a origem dela ela é tributária. Olha que maluquice. Quando a gente vai para modelos nos Estados Unidos ou na Europa, quando você dedica a entrega para uma empresa, uma corporação qualquer, a gestão do FM integrado daquele empreendimento, ainda que ela não tenha todas as competências técnicas para uma prestação integrada de algumas daquelas atividades, o contratante principal enxerga aquela entidade como um ser único. O que ela vai fazer dali para baixo é totalmente problema dela. Ainda que ela não troque uma lâmpada, não lave um prato, não faça absolutamente nada. Mas, Thiago, aqui no Brasil isso também não pode ser feito? É claro que isso pode ser feito, só que nós temos um impacto de bitributação muito importante. Então, qualquer organização, se eu contratar alguém para ser o agente integrador de atividades e ela tiver que subcontratar todas as demais atividades, o contratante principal ele vai ter um dispêndio no mínimo de 25% a 30% muito mais caro do que se ele contratasse diretamente. Sim. Então esse sempre foi e continua sendo um grande desafio, porque no final do dia, por mais que você tenha uma gestão matricial destas atividades, as relações ainda são muito entre a empresa contratante e os diversos prestadores de serviço. Alguma coisa sempre acaba ficando para trás. Então, guardada esta diferença no grande modelo tributário e jurídico por trás, quando a gente fala da adaptação dos modelos, e a sua pergunta foi, teve uma grande necessidade de tropicalização? Mais ou menos. Pouco quando a gente fala dos sistemas de gestão, mas ainda muito importante quando a gente fala da multidisciplinariedade que pode ser aplicada entre um profissional ou outro. Vou dar um exemplo muito mais prático que eu estou começando a ver em alguns segmentos de negócio. Se você for nos Estados Unidos, num quiosque do McDonald's, por exemplo, a mesma pessoa cobra o seu dinheiro, ela vira, ela vai fritar o lanche, ela pega a batata, ela enche o refrigerante e te entrega. Então, aquele agente de operação, ele participa de toda a cadeia da prestação de serviços. Ele tem a formação, tem os treinamentos e tudo mais. Na Europa, quando a gente também olha, Europa e Estados Unidos, quando a gente olha para o profissional de prestação de serviços de FM, tem a figura lendária do Big Joe, que é o cara que faz tudo, o multi-skilled. Quando a gente olha, vem para cá, que a gente tem uma formação, uma questão de sindical, uma questão de limitações legais, dos tais índices de periculosidade, insalubridade, e sem entrar em juízo de valor, tá? Não é uma crítica, é o que é. Sim, o que é a realidade de hoje. É o que é. Bom, o objetivo hoje não é discutir o juízo de valor disso. Mas ele, naturalmente, ele impõe algumas restrições pelos riscos jurídicos e trabalhistas que todo mundo pode ficar mais sensível se você acabar dilatando muito essas responsabilidades. Então, de um lado a questão tributária, do outro a questão de formação e do quanto você pode explorar mais habilidades dentro do profissional. Essas sim foram algumas dificuldades, algumas diferenças. Eu acho que tem um terceiro elemento importante. Qualquer avaliação de benchmarking, de comparação de produtividade entre serviços prestados aqui, serviços prestados em outras praças, ele mostra que a produtividade nossa ela é muito mais baixa do que quando a gente olha para a Europa e os Estados Unidos. Grandes números.
genéricos, tá? Perfeito. Se a gente considerar um limpador, ele tem capacidade de atuar em quantos metros quadrados no ambiente de escritório? Nós estamos falando aqui, Brasil, média de 800 a 1.000 metros quadrados. Grandes números, tá? Não se peguem muito ao número, mas a ordem de grandeza de comparação. Se a gente for para os Estados Unidos, 1.800, 2.000 metros quadrados. Quando a gente vai para a Europa, isso bate os 2.500 metros quadrados tranquilamente. Mas por quê? Porque o limpador que faz lá, ele é formado em Sorbonne, em Oxford, na NASA, ele tem habilidades extra... Não, simplesmente pela forma como a gente ainda, em algumas praças, isso está mudando, enxerga a atividade. Na Europa, se a gente entender que este ambiente para se tornar limpo, ele precisa que um profissional de facilities venha e passe o pano uma vez por dia. Se ele passou o pano, for lá e derrubar o café, isso não é mais problema daquele profissional. Você vai ter que limpar aquilo ou você vai ter que remunerar por aquela atividade. Aqui, uma grande parte das atividades e do dispêndio ele é gasto com, se eu derrubar 10 papéis de bala, alguém vai ter que vir 10 vezes fazer a limpeza. Se eu ligar 10 vezes dizendo, o ambiente está quente, o ambiente está frio, o ambiente está quente, o ambiente está frio, eu tenho que pegar um mecânico de ar-condicionado altamente qualificado que custa caro para mexer num termostato. Então, são essas mudanças de comportamento muito mais do usuário final que também acho que pode ser classificado como um terceiro elemento importante nessas diferenças, que vem mudando muito rapidamente em função das próprias crises do desafio que as organizações estão vivendo hoje de otimização dos seus recursos, mas ainda é uma diferença sensível e importante. E eu entendo e imagino, né? Eu acho que isso é uma conscientização que a gente passa, quando a gente tropicaliza a cultura do serviço, de ser atendido, então assim, esses pontos que você está trazendo são riquíssimos para a gente poder refletir e ter um olhar. E eu fico imaginando, né, Thiago, no que tange a gestão de pessoas, né, a gestão de times, né, os desafios que foram, né? Você como pioneiro, né, muitas vezes, formar um time não deve ter sido algo fácil, né? Gerir esse time e reter esse time ao longo desse período. Ao mesmo tempo que vocês estavam sendo protagonistas, né, de ter uma área de facilities, outras empresas não tinham facilities, Sim. Serviços gerais, e eu acredito que isso começou a gerar uma atmosfera positiva e falar, opa, eu quero estar conectado, quero entender, gerou curiosidade, gerou uma inspiração. Me comenta um pouco mais dessa realidade, desse dia a dia e como que era tudo isso. E aí nós falávamos, né, antes de começar a gravação do próprio evento da Abrafac, como outros eventos do setor de FM de uma forma geral, eles têm tido um papel muito importante na inspiração do mercado de uma forma geral. O prêmio Abrafac Melhores do Ano, que é uma das joias da associação, tem mais de quase 15 anos de vida, né, de história. A hora que tem alguém lá no palco mostrando, olha, ele está sendo laureado porque ele desenvolveu a solução X, quem está do outro lado fala, caramba, isso é legal. Eu preciso implementar isso dentro da minha instalação, da minha corporação, seja lá onde for. Então, você percebe que a divulgação das melhores práticas, o Fala FM tem um pouco disso, né, deste papel. Sim. Toda vez que você conta a sua história, você está inspirando. Que é uma coisa que a FM faz muito mal. A gente fala muito e tem conversado sobre o crescente papel e a participação estratégica do setor de FM nas organizações. E ainda a gente ouve muito profissionais reclamando porque é uma realidade de que, puxa, nós não somos valorizados como deveríamos. O que é uma grande loucura. Tem 3 pernas importantíssimas do que o FM faz que, para mim, deveria colocá-lo num pedestal de importância de qualquer organização. Ponto número 1. Ele é responsável pela infraestrutura de qualquer negócio. Esse bate-papo só está acontecendo porque tem a iluminação, tem o microfone, tem a câmera funcionando e tem um monte de FM por trás. Ponto número 2, custos. A linha de facilities, ela normalmente é a primeira ou segunda maior linha de custo de qualquer empresa. Na hora que você soma custo de limpeza, manutenção, segurança, água, energia, enfim, bota tudo isso, que normalmente está espalhado. Ah, eu não gasto tanto, é porque está espalhado. Junta que você vai ver o tamanho dessa encrenca. 2, custos. 3, espaço de trabalho. O ambiente, nós estamos aqui da NetGlobe, é um ambiente altamente conectado, interessantíssimo. Eu tenho certeza que as pessoas são muito mais produtivas por estar num ambiente tão colaborativo. Quem é responsável por isso é a FM. Olha que tripé mágico e maravilhoso. Só que a gente fala isso muito mal.
A gente não comunica aquilo que a gente faz, a gente não mostra, não conecta a importância da nossa atividade com a entrega estratégica da organização. Então, isso é um baita de um desafio. Fantástico. E é bacana você trazer esse olhar, porque é uma inspiração, né? Essa sua fala, principalmente, e isso você viveu na pele, né? Você viveu implantando, gerindo, e muitos profissionais hoje têm esse desafio de como tornar, né, a área de facilities uma área estratégica, conectada ao negócio, alinhado às ações, e esses pontos que você trouxe, né, são pontos fundamentais que eu costumo dizer assim, pessoas felizes entregam um resultado extraordinário. Uhum. E tudo isso que você falou, esse tripé, está muito conectado a essa atmosfera positiva, né? Do stakeholder se sentir bem, para ele poder produzir bem, entregar ali a sua experiência e, naturalmente, a empresa poder ter uma performance positiva. E você entender, no final do dia, qual é a importância do seu papel dentro da empresa. Então, uma historinha que eu conto várias vezes, eu acho ela muito tangível, ela é simples, mas ela é emblemática. Que uma vez conversando sobre esse assunto num evento, uma pessoa levantou a mão na plateia e falou: mas a nossa área não é reconhecida. E eu disse: concordo, é verdade, não é reconhecida. E a pessoa continuou: o ano passado eu economizei 500 mil quilowatts de energia elétrica e não ganhei nenhum parabéns. Aí eu perguntei para ele: onde você trabalha? Eu trabalho na cervejaria XPTO. Eu falei: tá bom, quem que é seu chefe? Meu chefe é o diretor financeiro da fábrica. Eu falei: tá bom. Da próxima vez que você der esta notícia, ao invés de você falar que economizou 500 mil quilowatts de energia elétrica, fala que você economizou, por exemplo, o equivalente à produção de 50 mil latinhas de cerveja. Porque eu sou engenheiro e para mim às vezes é difícil tangibilizar 500 mil quilowatts de energia. Não sei se é muito, se é pouco, não sei quanto você gasta, então é difícil quantificar. 3 copinhos eu sei que quer dizer 3 copos, 500 mil quilowatts de energia é difícil. Se o diretor financeiro, ele não sabe se é de comer, se é de beber, ele vai perguntar: estava estocado aonde esse negócio? Estou usando espaço à toa. Agora, quando você fala que você economizou o equivalente à produção de 50 mil latinhas de cerveja, ele sabe exatamente quantos quilos de alumínio foram economizados, quantos litros de água e quantas horas de máquina. Você está falando a linguagem do negócio. Você começa a mudar tudo. Não adianta ficar falando de indicador, 99% de manutenção preventiva, coisa chata. Tem que falar o equivalente a quantas contas bancárias eu abri, o equivalente a quantas peças de roupa eu estou vendendo. Porque no final do dia, esse é o negócio da organização. Esse é o match que tem que fazer. Thiago Santana, é incrível o seu olhar e a forma lúdica, leve e direta e objetiva que você traz essa provocação a todos nós, né? Eu estou adorando o nosso papo, estou aprendendo demais aqui. Eu costumo dizer que o Fala FM foi um grande presente que eu recebi da companhia, porque para mim eu tenho aprendido demais. E o dia de hoje tem sido um dia muito especial porque você tem compartilhado tudo isso e eu concordo plenamente e assino embaixo, que é o quê? Eu preciso entender do negócio que eu estou inserido, do business e como aquilo contribui, né, naturalmente, e falar a mesma linguagem. A linguagem inserida eu tenho certeza absoluta, né, que ele deve ter olhado e falado assim: não é que faz sentido? Você quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo muito alinhado. Ar-condicionado é um grande dilema nas organizações. Ambiente quente e ambiente frio. E se você perguntar do ponto de vista de engenharia, qual a temperatura ideal para um sistema de ar-condicionado? Alguém vai provavelmente responder: entre 21 e 23 graus, tem as normas que ditam, enfim, né? Se você colocar um ar-condicionado a 23 graus numa loja de terno masculino, você não vai vender nenhum terno, porque ela vai estar quente. Se você colocar 21 graus numa loja de biquíni, você não vai vender nenhum biquíni, porque ele vai estar muito frio. Então, se você não conectar tudo aquilo que você está fazendo com o objetivo principal, você vai falhar miseravelmente. E a organização não vai ver a importância daquilo que você faz. E estar alinhado à companhia. Isso é montar um facilities estratégico alinhado à operação e à corporação, né? Você trouxe grandes exemplos aqui de características, competências e esse novo olhar, né? Thiago, o que você acredita? Quais são as competências fundamentais para o novo profissional de Facilities Management? Como que você vê isso? Você falou na sua abertura, né, Diego, sobre aquilo que eu acredito sobre os valores importantes da profissão, que tem a ver com gostar de pessoas e resolver problemas. Então, relação interpessoal, ele é fundamental. Se você não gosta de gente, você vai ser muito infeliz nesse negócio. Porque a gente precisa entender de comportamentos, precisa entender de ansiedades. Estava até lendo um outro artigo outro dia,
falando sobre as mudanças do mundo VUCA para o mundo BANI, né? E a hora que a gente olha sobre ansiedade, não linearidade, fragilidade, eu falo, puxa, é só mais uma segunda-feira na vida do FM, né? Por isso que a gente está sobrevivendo tão bem, respondendo tão bem a todas as mudanças que o globo está demandando das pessoas. Então, você lidar com isso, saber escutar e conseguir reagir adequadamente é uma das competências mais importantes. Ponto número 1. Ponto número 2, quando a gente fala de resolver problemas, tem a ver com você ter um pensamento estruturado, você conseguir analisar a mesma temática sobre diversas óticas. Não tentar, que é uma falha muito importante de vários profissionais, da síndrome do super-herói. Eu vou responder rapidamente para dar a solução logo, e às vezes essa não é o melhor caminho. Às vezes, no afã de mostrar eu sei tudo, a gente pode estar criando um atalho que pode voltar contra nós. Então, essa análise, essa capacidade analítica de analisar as mesmas situações sobre diversas óticas, ela é fundamental para esse profissional. E aí tem um colchão, um pilar extremamente importante, tem a ver com a resiliência. Toda profissão hoje, ela demanda a questão da resiliência por tudo que a gente tem passado nos últimos anos, pelos novos desafios econômicos, mas nesse setor especificamente, onde, de novo, as maiores interações têm a ver com problemas e você falar com muita gente, com os perfis mais diversos, ser resiliente é fundamental, senão isso vai te fazer muito mal. Com certeza. Acredito muito em tudo isso que você falou e queria muito ouvi-lo. O que te motiva a estar nessa área de facilities, né? De estar liderando e construindo esse protagonismo nessa carreira tão maravilhosa que é facilities? Para mim, um dos pontos mais motivadores para sair de casa todos os dias é que a gente objetivamente tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas com aquilo que a gente faz. E pegando o gancho de ser lúdico no que você disse, eu vou dar um exemplo das minhas participações na área de saúde, por exemplo. O que um profissional de facilities faz quando ele trabalha no hospital? Ele troca a lâmpada? Mais ou menos. Ele limpa? Talvez. Não, ele salva vidas. Tem que entrar todos os dias naquele ambiente falando, eu estou aqui para salvar vidas. Qual a melhor forma de salvar vidas sendo eletricista? Ok, tem um monte de coisas que você tem que fazer. Mas o exemplo a gente criou um protocolo onde o limpador, quando ia fazer uma limpeza dentro de um quarto de internação, com o paciente dentro, que nós chamamos no jargão do negócio, a limpeza concorrente. Quando ele entrava no quarto, ele batia, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Thiago, eu vou limpar o seu quarto hoje. Tem alguma coisa que eu possa fazer especial por você hoje? Ponto. E a gente aprendeu nesta interação que havia 2 tipos de comportamentos normais como resposta. Tinha aquele paciente que resmungava, a gente já entendia que, esse cara quer a privacidade dele, estava tudo certo. A gente entrava mudo, saía fazer o trabalho, saía calado, tá tudo certo. Mas tinha pessoa que, nossa, e se abria. O que a gente aprendeu? Muitas dessas pessoas, a única interação ao longo do dia inteiro que ela tinha, que não era alguém dando um remédio, coletando um exame, mexendo nela, era a pessoa de limpeza. E às vezes a pessoa ficava semanas. A pessoa vinha de uma outra cidade, de uma outra condição, e não tinha acompanhante, não tinha nem com quem conversar. Então a gente descobriu que ela esperava a tal da limpeza concorrente para ela poder ter alguma interação que não fosse relacionada com a doença dela. Então, na hora que vocês criam um protocolo simples de bom dia, boa tarde, boa noite, e escolhe as pessoas certas, porque também não adianta eu pegar uma pessoa que ela é introspectiva para fazer isso, eu vou matar ela. Eu pego essa pessoa para fazer a limpeza terminal, que é quando o paciente não está no quarto. Eu pego a pessoa que é extrovertida, que também gosta do falar, e eu coloco ela nesse contexto de negócio. Para ela, o trabalho dela é muito mais legal, que ela, vou conversar, eu adoro conversar, mas para quem está lá, ela está sendo ajudada, eu estou ajudando a salvá-la, melhorar o tratamento dela através do trabalho de facilities. Então é isso que me motiva. Em todos os lugares você tem competência e condições de fazer isso. Seja numa empresa de tecnologia, tendo o ar-condicionado adequado na temperatura certa, na iluminação certa. Quem tiver mais curiosidade, vai procurar ciclo circadiano.
negócio sensacional para você descobrir a influência da luz na sua produtividade ao longo do dia, na fabricação da serotonina, enfim. Você conseguir influenciar as pessoas e melhorar a produtividade delas é uma das coisas que mais me motiva nesse negócio. E você como líder, estar à frente disso tudo, entendendo e colocando as pessoas certas. Eu acho que na sua fala me trouxe muito assim, é a hora do show. E a hora do show tem que ter as pessoas certas, levando a mensagem correta e tudo aquilo. E falar assim, nossa, olha que experiência, olha que atendimento, olha que serviço. Né? E por trás de tudo isso tem pessoas preocupadas, né, com esse olhar. Então acho que aqui são aprendizados que você nos traz, né, que o líder de facilities, ele precisa conhecer o seu time, precisa estar na operação, precisa conhecer tudo isso, né, e ter a preocupação sempre com um passo à frente muitas vezes. Opa, isso aqui que pode acontecer, né, e isso é fantástico. Esse olhar é muito bacana. É sempre saber onde você quer chegar. Porque o dia a dia é muito cruel. Ele é massacrante. Você trabalha o tempo inteiro resolvendo os problemas, falando com as pessoas. E se você não tomar cuidado, você fica imerso numa espiral de estou sempre atrasado para fazer alguma coisa que você não consegue pensar. Você nunca pode perder de vista onde você quer chegar. Porque esse chegar não vai ser rápido. Não vai ser simples, vai ser muito doloroso, mas se a missão, se o caminho está sempre dado e reforçado, a chance de você conseguir avançar é muito grande. Muito bom. Thiago, acredito que o que nos traz até aqui, o que nos trouxe até aqui foram muitos projetos, muitos desafios nessa jornada e muitos projetos que marcaram a sua vida, a sua carreira, a carreira das empresas, dos profissionais, do time que esteve junto com você. E que trouxe aprendizados para a vida toda, né? Seria um grande prazer se você puder compartilhar conosco, né, 2 características, curiosidades desses projetos. Vai ser um grande prazer. Eu acho que tem dois deles muito importantes. Um que todo mundo passou por ele, que foi o processo da pandemia, onde a área de FM teve um papel crucial no desenvolvimento da segurança física e também psicológica dos usuários dos mais diversos ambientes. Por um acaso, durante esse período, eu estava na área da saúde e você imagina você criar a segurança psicológica para uma pessoa que está com medo do desconhecido naquele momento e ela precisava sair da casa dela porque ela estava com outro problema afligindo. Então, na hora que você pensa em toda a construção e desenvolvimento dos ambientes seguros, da jornada segura, do protocolo para que estas pessoas e para os profissionais que atuavam naquele segmento pudessem exercer o seu papel da melhor forma possível e com segurança, aquilo foi uma escola que no livro de memórias lá na frente vai ter um capítulo dedicado para isso, tamanha as incertezas, tamanhas ansiedades que vieram por trás. Então, quando a gente olha para trás e tenta resumir esses mais de 2 anos, essa loucura, na construção dos protocolos, na construção dos formatos de atendimento para manter aqueles ambientes seguros, e você já deve ter ouvido diversos profissionais da área citando coisas e relatos semelhantes, mesmo fora da área de saúde, esse é algo que nos dá muito orgulho de uma maneira geral, porque ali a gente foi no FM na veia. A gente teve que olhar para as pessoas, a gente teve que olhar aqui para o processo, teve que olhar para a infraestrutura. Isso é FM no sua raiz mais pura e mais tradicional, se eu puder dizer dessa forma. E o outro, mais voltado um pouco pelo o tema do nosso bate-papo, a parte de tecnologia, né, Diego? A gente falava também fora sobre o quanto o barateamento das soluções e a flexibilidade dos dispositivos, dos protocolos de comunicação, ele tem dado um novo ar para a área de facilities na questão da construção de novas soluções. Nos últimos projetos que eu participei, a gente conseguiu fazer um grande monitoramento preditivo de equipamentos, de sistemas, pensando como é que eu paro de ter quebras não esperadas. Uma das coisas que mais aflige o profissional de FM de uma forma geral é a máquina parou. Parou do nada? Parou do nada. Estava funcionando um belo dia, parou. E a gente sempre se provocou isso. Será que ela para do nada? Vou te fazer uma pergunta. O quanto você entende de máquina de lavar roupa? Muito pouco. Muito pouco. Mas deixa eu perguntar para você.
Você não percebe quando ela vai quebrar? Quando ela inicia algum barulho estranho, tem algum comportamento diferente. Ela começa a vibrar um pouco mais, ela começa na lavanderia, daqui a pouco tá na sala, que ela começa a tremer, né? Se a gente pudesse, de alguma forma, começar a medir o grau de vibração dela ao longo dos anos, muito provavelmente a gente ia seguir numa curva X, que em algum momento eu ia descobrir que quando ela passa de um ângulo Y, ela está próxima de quebrar. O dia que você descobrir esse ângulo, nunca mais você vai ter a máquina quebrando no domingo de manhã e você falou, ixi, não dá para lavar o uniforme das crianças para segunda-feira. Se você aplicar essa mesma analogia para qualquer equipamento de infraestrutura, uma bomba de água. Ela queimou, parou de mandar água para a caixa d'água, faltou água no meu escritório. Ela queimou do nada, pode até ser que tenha acontecido alguma coisa, uma falha de fabricação que ela explodiu. Mas, pegando a analogia, muito provavelmente a gente ia chegar em variáveis muito próximas. Ela ia estar vibrando mais, ela ia estar com um ruído diferente, ela ia estar aquecendo mais. Então, o que nós fizemos nesse grande projeto, que está em construção, não está concluído ainda? Mas a base está lá. Nós levamos 3 anos para mapear os principais equipamentos de infraestrutura. Quais são as variáveis que poderiam me indicar uma quebra prematura? Ponto número 1. Ponto número 2. Que infraestrutura eu preciso colocar de pé para monitorar estas variáveis? Ponto número 3. Quais são os protocolos de comunicação que eu preciso para extrair esta informação? Assim que ele estiver pronto, a gente muda completamente o jogo quando a gente fala de manutenções preventivas ou corretivas, a gente começa a olhar para uma visão de predição. Isso para mim não dá nem para falar mais que é futuro, para mim isso é presente. O Prêmio Abrafac deste ano, por exemplo, ele teve uma série de projetos inscritos onde as pessoas, as empresas, as organizações estão divulgando projetos onde estamos contando fluxos de banheiro. Nossa, Thiago, mas que coisa estranha, por que você faria isso? Tradicionalmente, quando você vai definir uma escala de trabalho no escritório qualquer, você define que, olha, aquele sanitário tem que ser limpo 3 vezes ao dia. Horários clássicos, 9 da manhã, 1 da tarde, 5 horas. O mundo limpa o banheiro nesses 3 horários. Tem dia que a pessoa chega lá e o banheiro está completamente limpo, ela não precisa fazer absolutamente nada. Tem dia que o banheiro estava destruído. Muito provavelmente a diferença entre um dia e outro é a quantidade de pessoas que foram utilizadas. Ora bola, se eu conseguir contar quantas pessoas entraram, com o tempo, muito provavelmente eu vou chegar à conclusão de que a cada 52 utilizações está na hora de fazer uma limpeza naquele banheiro. Tem dia que a pessoa vai limpar uma vez só. Dia 8 de setembro desse ano é uma sexta-feira. Quantas pessoas vão estar no escritório? Muito próximas de 0. A pessoa vai ter que limpar 3 vezes por dia? Não vai precisar 3 vezes por dia. E tem dia que teve uma reunião, um evento, que ele precisou passar 5 vezes. Então, por isso que eu falo que é presente. Puxa, olha a beleza da simplicidade de um treco desse. Você pegar a tecnologia e simplesmente contar quantas pessoas e definir que a cada X você vai disparar uma atividade para fazer uma limpeza. Então, você usar a tecnologia a favor de uma otimização e uma melhor utilização dos recursos na área de FM. Esse é o momento que o setor, de uma forma geral, está vivendo. Em maior ou menor grau de complexidade ou de maturidade, mas pode anotar, você vai ver cada vez mais, e certamente aqui nessa bancada, pessoas trazendo relatos nesse sentido e projetos sendo desenvolvidos nesse sentido. E o bacana, Thiago, que você acabou de narrar um pouco do escritório do futuro, que é um escritório conectado à tecnologia, onde a gente tem a IoT espalhada a todos os lugares, contagem de pessoas, contagem de informações, e você tendo uma gestão de dados, gestão de inteligência para suportar tudo isso e entregar algo que vai além. E a gente já sabe disso. O profissional de FM ele já tem acesso a essas informações. O que falta é o clique, virar a chave para entender a complexidade. Dá para ficar horas aqui falando, mas vou dar mais um exemplo. Qualquer empresa, você que estiver ouvindo a gente, peguem o comportamento das bebidas quentes da sua organização. Se você pegar os 12 meses do ano, você vai ver que há linhas de café, dose de café, ela tem uma variação pouca entre inverno e verão. E a hora que você olha para chocolate, para chá, ele faz isso. A hora que você considera o verão aqui, então você tem uma demanda muito menor, chega a partir de abril, maio até setembro, o consumo explode e depois ele cai.
Olha o quanto isso pode mudar a forma que você faz logística, estocagem de material, fluxo de reabastecimento desses equipamentos. Se você conseguir cruzar isto com a temperatura externa, se ali já tem uma predição importante de qual vai ser, onde o bicho vai pegar. Se você conseguir cruzar isso, quantas pessoas estavam dentro daquele ambiente, daquele escritório naquele momento, acabou a surpresa. Eu ouso dizer, se a gente tivesse acesso a todas essas informações, que o horário que você coloca o seu despertador para tocar define se você vai para o escritório ou não naquele dia. Porque quando eu estou de home office eu consigo dormir um pouquinho mais tarde. Quando eu vou para o escritório eu coloco um pouco mais cedo. Se eu pudesse capturar todas essas informações, eu saberia, amanhã eu vou ter 512 pessoas no escritório, vai fazer 18 graus lá fora, eu sei exatamente quantas doses de café vão ser servidas. Não é futuro. Tá tudo aqui. As informações estão à disposição. É só você montar os modelos e começar a explorar isso aí. Fantástico. É isso aí, que vem a história do futuro. Que vem a história do futuro. No presente, é hoje. Muito bacana. Tiago, como que você vê o profissional de facilities do futuro? Falando um pouco dessa visão. Do futuro conectando no hoje. Nós já falamos bastante sobre essa questão de resiliência, pessoas e tudo mais. O profissional do futuro no hoje, essa imersão na estratégia dos negócios, ela é crucial. Não vai haver sobrevivência no setor para quem não conseguir fazer esta ligação. E aí sim, Diego, do futuro hoje é quanto você finalmente consegue incorporar tecnologia, consegue incorporar inteligência, dados na melhor tomada de decisão, para a gente sair daquele modelo totalmente drivado por pessoas, por aquela frequência, por aqueles modelos imutáveis que não acompanham mais as dinâmicas das organizações. Então, o VUCA, o BANI, que está aí na sociedade de uma forma geral, eles estão concentrados no uso no uso das informações dentro de FM. O profissional que não conseguir trafegar sobre isso, não conseguir ter um conhecimento mínimo das tendências de tecnologia, das tendências de conectividade, das plataformas de hardware, das plataformas de software, ele não precisa ser expert neste assunto. Mas se ele não estiver antenado de para onde as coisas estão caminhando e principalmente como você pode aproveitar essas tendências em benefício do seu negócio, ele vai ter muita dificuldade. Muito legal você trazer esses pontos e eu queria conectar com a experiência do cliente, quando a gente fala, né, que acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de visão, né? Quais que são as estratégias que você acredita que você tem que adotar para que tenha um customer experience, seja nas operações, nos serviços, de um modo geral? Excelente pergunta, Diego. Primeiro você tem que entender o que é o valor para o seu cliente. Mas tem uma pegadinha nesta palavra. Quando a gente fala de valor, assim como quando a gente fala de inovação, a primeira coisa que as pessoas veem na cabeça é uma mega transformação, que eu preciso de investimentos e ninguém está falando para você inventar um novo iPhone quando eu falo de inovação. Assim como quando a gente fala de experiência, user experience, ninguém está falando que você precisa entregar um carro de brinde para ele para agradá-lo. Eu estou dizendo de o quanto você pode conectar tudo aquilo que você faz com a recepção que ele vai ter. Coisas no mercado que, eventualmente, se o seu pedido foi entregue errado e ele vai lá na recuperação do serviço, ele te dá um brinde, te dá um bombom, te dá qualquer outra coisa. E eu vou dar um exemplo também simples e tangível, porque eu acho que fica mais fácil de conectar as coisas. Estava em casa com a minha família no sábado e a gente foi testar uma lanchonete nova. Pedimos lá um lanche qualquer, XPTO, mas chegou relativamente rápido. Chamou a atenção que na sacolinha veio grampeado um bilhetinho escrito à mão, com uma letrinha redondinha, bonitinha, 2 balinhas grampeadas no saquinho também, e o bilhetinho dizia: Senhor Tiago, obrigado por comprar conosco, espero que você aproveite momentos felizes, blá blá blá, blá com sua família, assim como foi feliz para nós servi-los hoje. Eu achei aquilo totalmente doce, né? Eu falei, nossa, que bacana, né? Legal. Comemos o lanche, estava muito gostoso, estava quentinha, batata crocantezinha. Normalmente quando você compra batata, essas coisas, ela já vem murcha, né? Porque ela demorou, né?
E eu tava com aquele negócio olhando, falei, puxa, mas que bacana, né? Que toque delicado, que delicadeza da empresa. Na hora que eu viro a notinha fiscal, tava escrito assim no slip, impresso pela máquina. Primeira compra do cliente. Cara, minha cabeça bugou, eu achei aquilo sensacional. Porque a grande dificuldade de criar valor, e quem nunca leu, por favor, vão atrás de livros da Disney e tudo mais, que no final do dia é isso. Como é que você transforma a experiência em processo? A Disney é mestre nisso. Eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos lá e muitas dessas coisas eu trouxe, eu fico atento. Então, na hora que eu vi isso, primeira compra do cliente, eu fiquei pensando, eu tô comprando pelo aplicativo, então a hora que bate meu CPF, ele já sabe que é minha primeira compra. Eu fiquei imaginando o processo que ele desenvolveu na lanchonete dele para criar um fluxo diferente para me fidelizar na primeira compra. Se eu sou ele, primeira compra do cliente, a hora que vem no slip, o chapeiro já tá falando, primeira compra. Provavelmente ele caprichou um pouquinho mais, ele montou com um pouquinho mais de capricho, ele arrumou, fez a balinha, fez o porquê. Não duvido que ele faz balinha e bilhetinho para todo mundo, impossível. E até a entrega, muito provavelmente, eu faria isso pelo menos, leva direto para esse endereço, vai devagar, e ele me entregou, ele me criou uma experiência sensacional. Eu comprei um lanche, eu não esperava que viesse um carro de brinde. Mas ele conseguiu entender que o valor para mim era um lanche caprichadinho, com um bilhetinho escrito à mão, com 2 balinhas e uma batata que não tava murcha. Cara, não tem nada demais, não tem rocket science por trás disso. Mas você conseguiu entender o que é o valor por trás disso. Essa é a grande sacada, a hora que você consegue entender o que as pessoas... Não que elas estão esperando, mas o que vai dar um pouquinho de diferença. Porque você não precisa ser super... Você não precisa ser super surpreendido. Basta que você receba algo que simplesmente não estava na sua conta. A hora que você consegue integrar isso de uma forma de processo, aí o seu user experience vai para a estrela e você começa a fazer a diferença. E são experiências que marcam. Tô contando essa história aqui, já contei para um monte de gente, tem gente que já me ouviu falando sobre isso, uma coisa simples, ridiculamente simples, mas essa é a beleza. Que investimento eu precisei ter para ter escrito no slip, primeira compra, um bilhetinho à mão e 2 balinhas? Nada, é processo. Fantástico. Thiago Santana, que honra, que alegria estar com você aqui, um grande aprendizado. E quero aqui deixar para você, inclusive... um momento para que você pudesse inspirar, motivar. Muitos profissionais de facilities têm nos assistido, têm inclusive nos acessado para poder trocar experiências, ter inspirações. E queria que você compartilhasse aqui um pouquinho de dicas, orientações para profissionais de facilities manager que estão olhando hoje e falando, opa, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso mudar? E para aqueles profissionais também que escolheram trilhar uma carreira em facilities, que isso tem sido uma realidade cada vez mais e mais. Então fique à vontade para você compartilhar dicas, orientações, considerações, um grande prazer. Legal. Diego, mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje a gente está sendo bombardeado com uma quantidade de informações absurda. Isso é um desafio. Como é que você separa e como é que você seleciona aquilo que não necessariamente é importante, mas enfim, não dá para ler tudo, não dá para saber de tudo ao mesmo tempo. Se eu puder trazer algo como inspiração, algumas coisas. Primeiro, converse muito, troque muito com seus colegas. Crie uma rede de relacionamento forte dentro da área e compartilhe experiências. Conversas como essa que a gente está tendo, seja através dos grupos de internet, seja através dos grupos de profissionais, seja através das associações. Ponto número 1. Ponto número 2, tenha um networking ativo, né, no dia a dia e participe dos eventos. Participe das associações, participe dos eventos que estão acontecendo por trás, porque é ali que vai vir a grande inspiração. Dá trabalho sair do escritório e ficar um dia fora? Pra caramba, mas acredite, estando lá ou não, os e-mails vão continuar chegando. Então reserve-se um tempo para, aspas, não fazer nada ou para fazer algo fora daquele dia a dia seu, da rotina. E o mais importante, Diego, e essa para mim acho que é a palavra mais forte na questão da inspiração. Nunca esqueça que a gente está lá como meio para entregar alguma coisa para alguém. Quando a gente tiver sempre isso em mente, aí sim tudo aquilo que a gente fizer, os nossos esforços vão ser sempre por um bem maior e a chance de ser reconhecido
que é uma coisa rara no nosso segmento, ela aumenta. E é aí que a gente começa a retroalimentar a motivação, a inspiração, e a gente é convidado e incitado a fazer cada vez mais e melhor. Thiago Santana, que honra, que prazer estar com você aqui. Sei que você liderou muitos podcasts já nessa jornada e você tem inspirado, né, tem criado uma motivação com muitos profissionais que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado por você ter ajudado a construir o setor de facilities, né? Acho que esse é uma gratidão que todos nós temos, né? Por você e por tantos profissionais que têm se dedicado ao longo dessa jornada e carreira. E um grande prazer estar com você no Fala FM. Deixo aqui para você fazer agradecimentos, reconhecimentos especiais às pessoas que foram importantes nessa jornada junto com você. Agradeço mais uma vez, Diego, pelo convite, agradeço a todos os ouvintes do Fala FM. E no final do dia, a construção de todo profissional, ela envolve todo mundo que passou pela sua carreira, seja colegas de trabalho, sejam clientes. Seria até injusto se eu fosse nomeá-los individualmente, porque a gente não teria tempo para todos. Eles sabem quem são. Mas, mais uma vez, agradeço pelo convite, pela iniciativa, parabéns. E estou sempre à disposição para quando precisar e novos bate-papos e novos projetos. Muito obrigado, Thiago. E você, que tem uma história inspiradora e quer compartilhar conosco aqui, fica o convite, vai ser um grande prazer. E muito obrigado vocês que estiveram conosco aqui no dia de hoje, aprendendo, trocando experiência e se inspirando um pouco mais. Um grande abraço e nos vemos no próximo Fala FM. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.